muitas vezes nós não temos a noção de que a luta nossa é contra Satanás. Nós vemos a luta de pessoas com pessoas, reinos e reinos, mas quem está por trás com todo o objetivo de levar a sua vontade adiante é Satanás. E neste estudo hoje nós estaremos apresentando um pouquinho disso. No programa passado nós apresentamos o tema A Promessa de um Salvador. Mostramos que um descendente, a semente da mulher, venceria o diabo, vai vencer o diabo sim. E hoje estaremos apresentando a forma como o diabo tem trabalhado ao longo dos tempos, tentando impedir que a promessa de um Salvador aconteça. Gênesis 3:15 é um versículo, eu digo, cheio de chaves, que nos ajuda na revelação do tema que nós traremos hoje. Gênesis 3:15, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, a semente da mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. A frase, esta te ferirá a cabeça, sem dúvida, eu creio, faz referência a Jesus, pois no hebraico está escrito, ele te ferirá a cabeça. Ele te ferirá a cabeça. A Nova Tradução Internacional diz, porém inimizade entre a sua descendência e o descendente dela, diz o descendente dela. Deus fala de uma inimizade entre a semente da mulher e a semente do diabo. Há uma afirmativa da parte de Deus de que a semente da mulher feriria a serpente Satanás na cabeça e Satanás feriria a semente da mulher no calcanhar. Como entender isso à luz das Escrituras? Nosso tema hoje, maneiras como o diabo trabalha buscando atrapalhar os planos de Deus. Então, nesse estudo, mostraremos quem é a semente da mulher que ferirá a cabeça do diabo. E o que é ser ferido no calcanhar? O que é ser ferido no calcanhar? Então nós vemos assim que desde a queda da raça humana, o diabo soube que um descendente da mulher o venceria, esmagando-lhe a cabeça. Ele tem noção disso. Eu acredito que, sabendo disso, o inimigo sempre esteve atento a cada filho de Eva e Adão que nascia. Nascia um filho, ele estava atento. Quando nasceu Caim e Abel, logo o inimigo buscou meios de influenciar os descendentes da mulher para a sua vontade. Não é por acaso que está escrito, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras, as obras de Caim, eram más, e as obras do seu irmão justas. 1 João 3:12. Sabemos que Caim foi um descendente da mulher, porém as Escrituras o apresentam como sendo do diabo. Isto confirma o que falamos. O inimigo sempre esteve atento a cada filho de Adão e Eva que nascia. Eu acredito que o diabo sentiu ameaçado com a dedicação de Abel a Deus, quando ele viu em Abel uma pessoa que era temente à vontade de Deus. Está escrito em Hebreus 11:4, o irmão Giliardo quer ler para nós? Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, que por ela, a fé, depois de morto, ainda fala. Glória a Deus. Hebreus 11, versículo 4. Louvado seja Deus. Então Caim, ele era o contrário de Abel. O inimigo faria, eu digo, e faz de tudo para impedir que o descendente da mulher o fira na cabeça. Ele vai fazer de tudo. O diabo receberá um golpe mortal. Porém, o descendente da mulher seria ferido no calcanhar. O diabo estaria acompanhando passo a passo as futuras gerações de Adão e Eva, não é isso? E nesse sentido, vamos então buscar alguns nomes importantes ligados diretamente à história do descendente da mulher, Jesus. E vamos mostrar as lutas enfrentadas por cada um desses personagens. Não iremos aprofundar nas lutas, detalhar. Vamos trazer algo aqui que eu creio revelador a respeito das lutas enfrentadas para que a promessa não fosse cumprida. O diabo fez lutas impedindo que a promessa de um Salvador acontecesse. Gênesis 4, versículo 25 e 26. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou.
E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nós percebemos dois detalhes importantíssimos nesses dois versos. A frase, então, começou a invocar o nome do Senhor. É isso, né? Isso mostra que o inimigo não está para brincadeira. Tudo indica que depois da morte de Abel, o nome do Senhor foi cada vez menos invocado, a ponto de encontrarmos a afirmativa que acabamos de ler. Então se começou a invocar o nome do Senhor. As palavras de Eva, Deus me deu outra semente em lugar de Abel, parece que Eva está lembrando da promessa de Deus em vencer o diabo por meio de um dos seus descendentes. O nascimento de Sete encheu, eu acredito, Eva de esperança. Eu acredito que sim. Eva perdeu seu filho, um filho dedicado a Deus. Talvez Eva pensasse, talvez seja esse Abel que ferirá a cabeça da serpente, ferirá Satanás. De repente ela tem esse filho morto pelo próprio irmão. Aí Eva fala, Deus me deu outra semente. Esse fato de falar semente, talvez ela lembre a semente da mulher, a descendência, ela lembrou. Dizemos isso pois caso Adão e Eva não tivessem outro filho, nós falamos, como ficaria a promessa de que um de seus descendentes feriria o diabo na cabeça? Como ficaria, cooperador Giliardi? Não teria como continuar, né? Então nós vemos aí que quando nasceu mais um filho, ela se alegrou, porque Deus tinha dito que da semente da mulher sairia um que lhe feriria na cabeça, né? Acredito eu também, ministro Lucas, que ela ficou cheia de esperança. Glória a Deus. Outro fato interessante que merece um pouco da nossa atenção, ou a nossa atenção, é o relato em Gênesis 6, onde temos a informação de que os filhos de Deus casam com as filhas de quem? Dos homens. E acreditamos que o diabo usou desse meio para impedir o cumprimento da promessa que da mulher nasceria um que feriria a cabeça da serpente. Como é? Satanás pensou assim, eu misturo as sementes, não é isso, irmão Giliardi? E aí vamos ver o que vai acontecer, né? Gênesis 6, versículo 1 ao 9. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que a filha dos homens eram formosas, e tomaram para si de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus reduziu a vida do homem a 120 anos. E havia naquele dia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, esses eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E aí viu o Senhor que a maldade do homem fazia o quê, irmão Giliardi? Se multiplicara sobre a terra ainda mais. E que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. O homem não pensava coisas boas. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves dos céus, porque me arrependo de haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. Noé era homem o quê? Justo. E o que mais? Perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então os descendentes de Noé eram perfeitos. Quando dizem suas gerações, está dizendo a descendência dele era perfeita e andava com quem? Com Deus. Então, misturando as sementes, vamos dizer assim, trigo e joio, né? Satanás pensou que a promessa não aconteceria. Porém, o que Deus fez? Deus trouxe o dilúvio, houve o quê? Um recomeço. Deus teve que fazer um recomeço para que o propósito do Salvador, do descendente da mulher, aconteceria. Satanás, meu amigo, minha amiga, tem grande controle sobre esse mundo. Nós temos que pensar isso e temos que estar atento a isso. Satanás tem um grande controle desse mundo. No texto que nós lemos, Deus disse, eu me arrependo de ter criado o homem. Como entender isso? Para melhor compreensão, eu trago aqui alguns sinônimos da palavra arrepender. O sinônimo de arrependimento é arrependimento. Pesar e desgosto. Nós vemos que Deus ele não se arrepende, mas é o sinônimo da palavra que diz o real sentido, né? Deus sentiu pesar, desgosto em ver suas criaturas
na sua grande maioria, desobedecer sua vontade e facilmente deixar-se levar pelo diabo e sua vontade. Nesse sentido, entendendo que Deus fez o quê? Arrependeu. Deus sentiu desgosto, sentiu tristeza. Deus viu um mundo cheio de guerras. Deus viu um mundo cheio de sofrimentos. Deus viu uma humanidade sofrendo. Deus viu homens e mulheres sofrendo. Deus já viu o que a morte causaria. Deus viu toda a desgraça que aconteceria nesse mundo. E Deus sentiu desgosto. Meu amigo, eu pergunto para você, sua vida é uma vida que tem dado gosto a Deus? Ou a sua vida é uma vida que tem agradado você propriamente e depois, no final de tudo, às noites, em momentos, só você se sente arrependido do que você faz? Está na hora de pensar um pouquinho como você tem conduzido a sua vida. Como você tem conduzido a sua vida? O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, o que Deus quer de cada um de nós. Será que nós estamos dentro do plano da salvação, dentro dos planos de Deus? Servimos a Deus? Estamos assim preparados para o seu reino? Ou estamos influenciados no reino das trevas, no reino do maligno, e estamos tão embaraçados nesse reino? Eu pergunto para você, e aí, como está a sua vida? Já falamos então de figuras importantes para o plano da salvação, né? E vamos citar aqui essas figuras: Adão, Eva, Abel, Sete, Enos, Noé e sua família, né? A mistura que o diabo fez foi tão grande, eu digo lá nos dias anteriores ao dilúvio, que a quantidade de pessoas salvas no dilúvio é uma demonstração do quanto o diabo tinha o controle do mundo nos dias de Noé, e ainda tem até hoje. Acredito que você está entendendo sobre o ferir no calcanhar. Dá para entender isso? Vamos a outras figuras importantes para o plano da salvação. Gênesis 7:1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Entrou Noé e toda a casa. A casa de Noé era Noé, Sem, Cã e Jafé e suas esposas. Olha aqui, algo espantoso. Noé e a esposa, Sem e a sua esposa, Cão e sua esposa, Jafé e sua esposa. E o mundo naquele tempo era um mundo povoado. O diabo tinha grande influência sobre o mundo, não tinha, irmão Giliardi? Sim, já desde aquele tempo. Então nós vemos os versos aqui que falam depois que Deus mandou, né, que eles entrassem na arca. Nós vemos que a população foi muito reduzida. Então o diabo ele fez tanta coisa, ministro, que eram muitas pessoas, mas se reduziram a 8 pessoas, né? O que nos assusta, cooperador Giliardi, é que o nosso Senhor Jesus disse que nos dias da volta dele vai ser como foi nos dias de Noé. Isso é assustador. Isto é assustador. Deus, depois que Noé sai da arca, Deus dá um mandamento a eles. Qual foi o mandamento? E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai e enchei a terra. Isso está escrito em Gênesis 9:1. Continuando, Gênesis 10, de 1 a 5, nós vemos outras coisas sobre essa família. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, depois que eles multiplicaram, né? Quem são? Sem, Cão e Jafé, e nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, Rifate e Togarma. E os filhos de Javã são Elisá, Tarsis, Quitim e Donanim. Por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. Então eu digo assim, pelo conhecimento que nós temos, era possível desta descendência a vinda de quem pisaria a cabeça do diabo? Era possível. O diabo sempre esteve no controle do governo do mundo e sempre atento a qualquer sinal do cumprimento da promessa de Deus em Gênesis 3:15. Da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. O diabo sempre esteve atento. Nós vamos falar de outro filho de Noé, Cã, e a sua geração. Gênesis 10, versículos 6 ao 20. Os filhos de Cão são Cuxi, Misraim, Put e Canaã. E os filhos de Cuxi são Seba, Havilá, Sabitá, Ramá, Sabeteca. E os filhos de Ramá, Seba, Dedã,
E Cuxi gerou a Nimrod, este começou a ser poderoso na terra, este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino, o reino de Nimrod, foi Babel, Ereg, Acade, Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Síria e edificou a Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. E Misraim gerou a Ludim, a Ananim, a Leabim, a Neftuim, a Petruzim e a Cusluim. De onde saíram quem? Os filisteus. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, os Jabuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Ergueus, os Sineu, e aos Arveus, Zermareu, os Amateus. Então depois espalharam as famílias dos cananeus, e foi o termo dos cananeus desde Sidom, indo para Gerar, até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Edmá, Zeboim e até Laza. A gente vê que dessa descendência dos filhos de Noé surgiram nações que sempre se levantaram contra o povo de Deus, cumprindo o que está escrito, por inimizade entre a semente do diabo e a semente de quem? Da mulher. O interessante, ministro Lucas, também, que Jebuseu, Amorreu e Girgazeu, todos esses povos tomaram de conta de Canaã quando Josué teve que voltar e expulsar essas nações, né? A maioria, as 7 nações ali, nós vemos que vieram também de Cão. E eram inimigos do povo de Israel. Você pode estar dizendo, mas todos os ventos são semente de Adão e Eva. Sim, nós dizemos. Porém, isso não é suficiente para os revelar como uma semente voltada para a vontade de Deus. Eu vou trazer aqui um texto que nos ajudará a entender o que estamos falando. Esse texto está em 1 João 3, versículos 7 ao 10. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo. Então, praticar o pecado é nos colocar como sendo de quem? Do diabo. Do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete ou não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos de quem? Do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Nesse texto nós temos a semente de Deus na pessoa ou a semente do diabo. E é isso que vai fazer da pessoa filho de Deus ou filho de quem? Do diabo. Vamos ler então o que as Escrituras falam de Sem. Você percebeu que nós falamos de 2 filhos e não de um terceiro filho de Noé, não é isso? Isso, então nós vemos que desses 2, ministro Lucas, de maneira nenhuma não saiu porque era o nascido de Deus ali que viria o Messias. Sim, graças a Deus que Deus tem dado a nós o conhecimento da sua palavra, né? Gênesis 11, versículo 10 ao 26. Estas são as gerações de Sem. Sem era de idade de 100 anos e gerou a Arpaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem depois que gerou a Arpaxade 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu a Arpaxade 35 anos, e gerou a Selá. E viveu a Arpaxade depois que gerou a Selá 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Selá 30 anos, e gerou a Eber. E viveu Selá depois que gerou a Eber 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Eber 34 anos, e gerou a Peleg. E viveu Eber depois que gerou a Peleg 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou a Reu. E viveu Peleg depois que gerou a Reu 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou a Serug. E viveu Reu depois que gerou a Serug 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou a Naor. E viveu Serug depois que gerou a Naor
200 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos e gerou a Terá. Estamos começando a ver uma descendência importante. Verso 25. Amém. E viveu Naor depois que gerou a Terá 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Então nós vemos um nome que possivelmente e precisamente é um dos descendentes do filho da mulher que tem a semente de Deus, Abrão. Graças a Deus. Então nós vemos aqui a figura de Abrão, mudado o nome dele depois para Abraão, e eu quero abordar aqui uma ideia de que Abraão era gentil. É importante saber que o termo gentil só toma sentido após a formação da nação de Israel. Então não podemos dizer que Abraão era gentil, Abrão. Agora surge aqui então a figura importante no plano da salvação, Abrão. E é na descendência ou semente de Sem que vamos encontrar a continuidade do plano de Deus em desta descendência nascer aquele que vai ferir a quem? A cabeça do diabo. Glória a Deus. Amém? Abrão, que teve o seu nome então mudado para Abraão, é sem dúvida uma das figuras mais importantes para o plano da salvação. Foi ele o primeiro a ouvir o evangelho do reino, eu digo. Gálatas 3, 7 ao 8. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então nós vemos aqui que uma das coisas para se tornar filho é ter fé. E nós vemos que o primeiro a ouvir o evangelho foi Abraão. Todas as nações serão benditas em ti. Deus chama Abraão. Gênesis 12, versículo 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e fartei uma grande nação. Aqui começa a ideia de gentil, tá vendo? Gentil começa a existir depois da formação de uma nação. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão seria uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebeu que agora Deus deixa claro que por meio de Abraão as famílias da terra seriam benditas. Em Adão nós podemos encontrar a terra foi o quê? Maldita. Vamos trazer mais detalhes a este respeito? Gênesis 12, versículo 7 ao 20, apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua descendência darei essa terra. Abraão edifica um altar, moveu-se dali, Abraão, do lugar que ele estava, da montanha do lado oriental de Betel, armou suas tendas, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. O que acontece? E havia fome naqueles dias, e desceu Abraão para onde? Abraão? Para o Egito, peregrinar ali. E aconteceu que, chegando ele ali para entrar no Egito, disse ele a Sarai, sua mulher: ora, Sarai, eu bem sei que você é uma mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti guardarão em vida? Eu peço para você, Sarai, diz que é minha irmã, para que me vá bem por sua causa, e viva a minha alma por amor de ti. Entraram dentro do Egito ali, e viram então os egípcios a mulher que era muito formosa. E aí logo os príncipes de Faraó gabaram-na diante de Faraó: olha, Faraó, uma mulher bonita ali. De repente Sarai foi tomada para a casa de Faraó. E o Senhor fez o quê? Feriu, porém, o Senhor a Faraó e sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão, que estava na sua casa. Então chamou Faraó a Abraão e disse: que é isso que fizeste? Por que não me disseste que era sua mulher? Eis aqui, diz o Faraó, a tua mulher, toma e vai-te. Eu pergunto para os nossos ouvintes: você consegue pensar como ficaria a promessa de Deus a Abraão se ele perdesse a sua esposa? Já pensou nisso, irmão Giliardi? Não daria continuidade à promessa que Deus tinha feito a Abraão, né? Que em ti serão benditas e que ele teria um descendente que faria continuar essas nações serem benditas. E aí vem o texto que nós lemos: nossa luta não é contra a carne e o sangue. Nós vemos assim que os homens dão motivo para que o diabo trabalhe. Gênesis 15, versículo 1 ao 6, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Abraão disse: Senhor Deus,
que me has de dar? Pois ando sem filhos. E o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais a Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a Abraão, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Então levou Abraão para fora e disse: olha agora para os céus, conta as estrelas, se as pode contar. E disse: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Eu pergunto, não é estranho o fato de Saraí ser estéril? Também não é estranho Abraão aceitar o pedido de Saraí e ter um filho com Agar? Outro fato estranho, Isaac, filho de Abraão, quase perde a esposa também, como está registrado em Gênesis 26. Não é estranho também Isaac casar com uma mulher estéril? Gênesis 25 e 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E quando grávida, nas entranhas, as crianças brigavam no ventre dela, não era assim, irmão? Sim. Gênesis 25, 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Nós estamos trazendo, assim, várias mostras que mostram que o diabo sempre quis interferir no projeto de Deus. Não é por acaso que essas dificuldades apareceram na vida dessas pessoas. É por acaso, irmão Giliardi? Não, de maneira nenhuma. É uma batalha espiritual. Isto explica o quanto Satanás tem controle do mundo. Isso quer dizer, meu amigo, tome cuidado. Nós devemos vigiar, porque o inimigo está atento a todos os passos. Outro fato estranho foi o juramento de morte que Esaú fez a Jacó. Depois que perdeu a primogenitura, ele fez um pacto de morte, ele fez um juramento que mataria o seu irmão, Gênesis 27, 41. Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. Esaú disse no seu coração: enxergar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. Se Esaú matasse Jacó, como ficaria a promessa? Infelizmente. Então a tentativa do diabo, eu também digo, em misturar o povo de Deus com os egípcios, em Êxodo 1 também, foi uma estratégia dele. O envolvimento da nação de Israel com o paganismo também foi uma estratégia usada pelo maligno para que o plano da salvação não acontecesse. O inimigo fez de tudo para impedir o nascimento de Jesus. As ameaças que Jesus sofreu ao longo da sua vida na terra, desde o seu nascimento, também mostra isso. Então eu acredito que ficou claro que haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente do diabo. Também o ferir no calcanhar está claro. O diabo, então, ao longo da história de pecado, tem buscado influenciar as pessoas para o seu propósito. Ele sabe que o descendente da mulher porá fim ao seu governo. Jesus, ao inaugurar o seu reino na terra, porá fim ao governo de Satanás. Apocalipse 12, versículo 12, diz o que, irmão Giliardi? Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, que tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ele desceu a nós, que tem grande ira, pois o tempo dele é chegado. Então Satanás está irado. Satanás sabe que o tempo dele está acabando. Nós podíamos aqui trazer muitos outros detalhes dessa luta, desse ferir no calcanhar, dessa inimizade entre uma semente e a outra semente. Nós podemos trazer as lutas que Davi enfrentou. Satanás tentou derrubar Davi. Nós podemos ter ali Salomão envolvendo com o paganismo. Nós temos vários outros fatos. A nação de Israel sendo dividida, 10 tribos para um lado, 2 tribos para o outro. Satanás fez com que o povo de Israel não enxergasse a Jesus, porque a nação de Israel seria aquela que levaria a promessa do nascimento do Messias para todo mundo. O mundo hoje não seria o mundo que nós conhecemos. Seria, Giliardi? Não seria um mundo bem melhor, não seria? Exatamente. Esse foi o propósito de Deus. E é o propósito de Deus. Mas Israel falhou em apresentar o Messias e não receber o Messias. Hoje nós temos um cristianismo todo deturpado, que não apresenta o evangelho do reino também como a solução para o problema do Éden. Nós vamos continuar orando. Venha o teu reino, para que na terra seja feita a tua vontade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu espero que você tenha entendido
esta grande mensagem que foi proferida no primeiro dia da semana, com este tema maravilhoso que abriu bastante o conhecimento de todos os ouvintes, de falar que o diabo ele luta contra os filhos de Deus e também contra o propósito do próprio Deus, porque ele é mentiroso e não se firmou na verdade. E qual é a verdade? A verdade é que Deus quer restaurar a terra para o princípio, como foi lá no Éden, mas agora com um Adão diferente. E esse Adão é o segundo, que tem por nome Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em nome de Jesus, vamos orar? Amém. O Senhor te abençoe. Glória a Deus. Querido e eterno Pai, te damos graças, ó Deus eterno, pelo seu cuidado por cada um de nós. Te damos graças, ó Deus eterno, por não desistir do ser humano, da raça humana, por não desistir, ó Deus querido, de cada um de nós. Te damos graças por sua misericórdia, por seu favor infinito. Te damos graças, ó Deus eterno, por enviar Jesus, o nosso Salvador, por dar a nós a oportunidade de recomeçar, de começar uma nova vida. Rogamos nesse momento que o Senhor possa abençoar a cada um dos nossos ouvintes que estão, Senhor, sempre atento ao dizer a palavra do Senhor, estendo suas mãos, ó Pai, abrindo o coração de cada um para que possa compreender o teu querer e que haja força e disposição em cada um para lutar, Senhor Deus eterno, contra as obras do diabo, porque nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é contra a carne, contra as pessoas, mas contra Satanás, que ainda tem, e é o governante desse mundo, tem grande influência sobre esse mundo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa, Deus querido, fazer com que o evangelho do reino possa estar no coração de cada pessoa e que nós venhamos a cada momento, Senhor, nos livrar de toda a influência das trevas e do mal. Te agradecemos em nome de Jesus e oramos nesse momento que todo espírito de enfermidade, todo mal, Senhor, que acomete as pessoas que estão ouvindo esse programa, possa ser repreendido no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. E continuamos orando. Venha o teu reino, para que na terra seja feita a tua vontade, como ela é feita nos céus. Te agradecemos em o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Amém. Amém.